Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está assistindo esse vídeo. Tudo bem com vocês? Espero que sim, minha gente. Eu postei uma enquete no Facebook e Instagram pedindo para o pessoal escolher vídeo de trollagem e um vídeo de fatos verídicos. O trollagem deu um pouquinho mais do que o fato verídico, certo? Mas a diferença não foi muita. E no sábado eu postei o da trollagem. E hoje eu vou fazer agora para vocês o do fatos verídicos. Então fiquem ligados até o final do vídeo. Vinheta! Abusadamente. Minha gente, eu vou começar meu fatos verídicos de hoje com uma coisa que aconteceu que até hoje eu fico meio assim, né? Porque foi tipo uma premonição, minha gente. Sabe? Uma coisa que eu fico abismada. Bom, minha gente, a gente morava em Baté, como vocês sabem, e a gente veio embora. Eu, minha mãe, minha irmã e meu pai ficou lá. E um certo dia eu estava, tipo, tendo uma premonição. Eu fechava o olho, eu piscava, não precisava fechar o olho. Quando eu piscava o olho, eu vi alguém se acidentando de moto, de carro, caindo, entendeu? E foi uma coisa que me deixou super nervosa, né? Aí eu contei pra minha mãe mandou eu me ajoelhar, rezar pra Nossa Senhora do Desterro, certo? E eu rezei, eu fiz o que ela pediu. E ela pediu pro meu pai não tirar o carro naquele fim de semana, não tirar o carro da garagem, não ir pra nenhum lugar. E o que ele fez? Sim, minha gente, ele tirou o carro, saiu porque chegaram dois amigos pedindo e ele foi com eles. Certo que eles iam em alta velocidade, não era meu pai que ia dirigindo. Bateram de frente com a carreta, veio outro carro atrás e bateu. E não sobrou nada do carro. Meu pai, felizmente, pulou pela janela e só teve alguns arranhões, certo? Teve um que quebrou o nariz, teve um que aconteceu. Não vou falar, né? Nem tudo, mas todos ficaram com alguma sequela, mesmo que seja pequena, menos meu pai. Graças a Deus, né? E agora, minha gente, eu vou contar pra vocês um fato verídico aqui, de quando é minha mãe que conta essas histórias, certo? Quando a gente morava aqui, que eu era bem pequena, acho que eu tinha 2 anos. Primeiro, né, nesse primeiro que eu vou contar aqui, eu nem tinha nascido ainda, certo? A minha mãe morava numa casa que já tinha morrido alguém que se matou em um quarto. E minha mãe colocou um candinheiro. Acho que vocês sabem o que é um candinheiro. É aquele negocinho que fica redondinho assim, que fica tipo uma vela. E ela colocou isso lá no quarto, que o homem se matou. E ele se matou assim, colocou a arma embaixo no pé e atirou com o dedão do pé aqui e morreu. E colocou o santo dela. O santo dela é o coração de Jesus que ela tem. E ela colocou lá. E ela ficava escutando os bebês chorando assim no meio do terreiro, sabe? Chorando, chorando, chorando. Aí era por conta que tinha o santo e o candeeiro lá no quarto e mandaram ela tirar. E aí também uma tia dela, uma irmã do meu avô, disse que era quando ela escutasse algum bebê chorando, ela batizasse ou João ou Maria, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí parava, entendeu? Nesta mesma casa, meus pais escutavam panela caindo, na cozinha tudo caindo. E quando chegava lá, nada. Quando chegava lá, não tinha nada, as panelas, tudo no seu devido lugar. Desse jeito, minha gente. É história de dar medo? É. Foi real? Foi. É real? É, minha gente, entendeu? A gente fica... Quando eu escuto, sabe, dá medo. Quando eu escuto ela falando. E nessa mesma casa, eles escutaram uma vez uma procissão, um monte de gente cantando e dava pra ver, assim, até o reflexo das velas na porta.
E quando eles iam olhar, abriram a porta, que olhava, não era nada. E quando tiraram o santo, mandaram tirar o santo e o candeeiro do quarto que o homem se matou, parou tudo. Entendeu? Parou tudo, tudo, tudo. E quando ela batizava as criancinhas que estavam chorando, tchau. Entendeu, minha gente? É um fato verídico, aconteceu sim, porque é minha mãe que conta e eu acredito nela. Vamos lá, vou contar um agora que aconteceu comigo. E aí se eles estiverem assistindo esse vídeo, esse pessoal, eles vão dizer, é verdade. Minhas duas primas, o irmão delas, que é meu primo, e minha irmã, a gente ia subindo para casa de uma tia minha, lá no sítio da minha avó, lá em próximo a Arajara, a gente ia subindo à noite. E quando a gente chegou numa certa distância, assim, a gente perto da casa da minha tia, a gente viu uma pessoa toda de branco com a lanterna entrando para a casa dela. E a gente achava que era uma pessoa mesmo normal, né? E continuamos seguindo. Aí quando chegamos lá, a gente deu bênção e tudo, só que não tinha ninguém diferente lá. E a gente achava que era o marido dela que tinha entrado. Aí a gente perguntou, tia, quem foi que entrou aqui com a lanterna e todo de branco? Aí ela falou, não, aqui não entrou ninguém não. Minha gente, nessa hora a gente ficou super com medo, tremendo, falando que não ia descer para casa de vó sozinhas. E ela mandou o filho dela ir deixar a gente. Só que o filho dela ficou com medo de voltar para casa sozinho. E aí, mas foi o jeito ele voltar, minha gente. Ele voltou sim, tá? Foi o jeito ele voltar, só que até hoje essa cena não sai da minha mente. Porque foi incrível, não foi só eu que vi. Foi meus primos e minha irmã também que viram, entendeu? Vamos lá. Minha mãe, meu pai, a gente também já morou em outra casa aqui, entendeu? A gente morou em outra casa que, assim, meu pai, no começo ele bebia muito, sabe? Ele deixava eu, minha mãe e minha irmã em casa, sozinhas, porque ele bebia e tava no mundo bebendo à noite. Aí uma vez minha mãe pegou um certo tipo de arma que eu não lembro qual foi. Ela me disse, mas eu não lembro. E deixou eu e minha irmã dormindo e saiu atrás do meu pai meia-noite. E quando ela ia em um certo ponto, um homem acompanhou ela. Um homem com uma espingarda, certo? Acompanhou ela e foi andando, andando, andando atrás dela. E ela achou que era alguém conhecido. Ela achou que era alguém de lá de perto, entendeu? Porque tinha muito caçador nessa época e ela achava que era. Só que quando chegou em um certo ponto do caminho, ela passou no arame, se abaixou para passar e a pessoa que estava atrás passou direto. A pessoa que estava atrás não se abaixou para passar no arame, aqui tem muito arame. Passou no arame e saiu do outro lado. E ela ficou com medo. Ficou com medo, mas pronto, depois disso a pessoa sumiu. E ela ficou com. E quando a pessoa sumiu, pronto, ela nem ligou mais e continuou a rota dela. Aí quando ela chegou a um certo ponto, já vinham trazendo meu pai, graças a Deus. E deu tudo certo. Aí eles moravam em uma casa, né? Que tinha um barreiro perto. Assim, não era muito longe, dava uns 20 metros para chegar lá. Aí, pra entrar no terreno do barreiro, tinha que passar um arame. Aí, meu pai gostava de ir lá, né, pra tomar um banho de barreiro. E ele foi tomar banho. E quando ele ia voltando para casa, quando ele se abaixou para passar no arame, uma pessoa jogou terra nas costas dele. Só que lá, minha gente, não tinha absolutamente ninguém. Não tinha ninguém lá, entendeu? E ele voltou, mergulhou para tirar a areia e foi de novo.
Quando ele foi passar debaixo do arame de novo, uma pessoa jogou uma punhada de terra nas costas dele de novo. E ele ficou com medo dessa vez, né? Não voltou, não. Foi sair correndo pra casa, morrendo de medo, meu Deus. Eu rio tanto quando ele fala assim, mas é uma coisa séria, minha gente. É uma coisa realmente que dá medo, entendeu? Agora eu vou para o mais que faz medo, o pior de todos. Eu já tinha ouvido falar isso, só que quando eu fui perguntar para o meu pai, ele ficou super nervoso e não quis falar sobre o assunto, porque ele tem medo. Foi o seguinte, eu falo que é verdade, que é verídico, porque minha avó é quem conta que ele chegou aqui todo latanhado, com a roupa toda rasgada. Quando meu pai era jovem, ele não era casado ainda, não, ele era solteiro e ele disse que dava um pingo de sangue ao diabo para enricar, minha gente. Certo? Ele disse que dava um pingo de sangue ao diabo para enricar. E quando ele ia passando numa encruzilhada que tem lá embaixo, quando ele ia passando, um bicho grande do olho de fogo atacou ele. Gente, isso foi real, porque meus avós contam, todo mundo daqui da região sabe dessa história. E minha avó disse que ele chegou aqui tal e tal e tal, entendeu? E contando essa história, aí ele tava lá, aí esse bicho, e ele tentando correr, e esse bicho em cima dele, e abisonhando e tudo. Aí veio um carro. Quando o farol do carro, assim, quando o farol do carro iluminou tudo, iluminou o monstro, aí meu pai, carreira pra casa, medo da peste, carreira, aí chegou aqui todo latanhado e tudo, né? E o monstro sumiu e ele contou a história. E o resultado foi, ele tirou 2 litros de sangue do meu pai, e meu pai até hoje não enricou, minha gente. Porque assim, se ele chegou aqui todo latanhado, todo rasgado, e claro que deu para tirar pingos de sangue, né? Mas até hoje ele não enricou. Graças a Deus, porque eu não queria que ele enricasse a custa do diabo nunca, meu Deus. E esse foi o vídeo de hoje, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. Então, quem não é inscrito, se inscreve no canal, ativem o sininho para não perderem nenhum vídeo e deixem muito like. Conto com vocês. E esperem mais novidades. Toda terça, quinta e sábado estou postando vídeo aqui no YouTube. Então, fiquem ligados.